Este é o podcast Outra Economia, Descomplicando Economias, um projeto do Movimento Economia pra Gente. Olá, ouvintes! Sou Pedro Henrique da Silva Bernardes, aluno do curso de graduação das Ciências Econômicas aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista no projeto de extensão Outra Economia. Hoje vamos debater o que foi o panorama macroeconômico e internacional de 2019 e o que podemos vislumbrar para 2020. Contamos com a participação de Namise Silva de Oliveira, que possui graduação, especialização e mestrado em Relações Internacionais, e Alessandro Donadi, professor de Economia da URGS. Olá, bom dia. Estou muito feliz pelo convite e bora começar. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com o pessoal da Economia pra gente. Esperamos ter uma boa discussão hoje. Bom, o Boletim Focus de janeiro de 2019 previa um crescimento de 2,5% para 2019, mas com sorte chegaremos a 1,1% de crescimento. O Paulo Guedes, durante a campanha eleitoral, afirmou que a meta era zerar o déficit primário em 2019, mas devemos fechar com um déficit de 70 bilhões de reais. Aguardava-se um volume grande de entrada de dólares, mas as nossas reservas internacionais baixaram 20 bilhões de dólares neste ano. E na cena regional, houve farpas com a Argentina já no dia da eleição e que se manteve com a ascensão de Alberto Fernandes. O que deu de errado? Por que as relações do Mercosul estão tão conturbadas? Bom, em termos da performance econômica brasileira ao longo de 2019, a gente pode considerar que a principal limitação foi a avaliação que se tinha das potencialidades de crescimento econômico. No final de 2018 e no início de 2019 se formulou uma série de expectativas associadas à ideia de que com o retorno da confiança a gente teria uma retomada do investimento privado. Porém, o que a gente observa é que, dada um baixo nível de utilização da capacidade instalada, ou seja, existe muita capacidade ociosa na economia brasileira, e dada a ausência de crescimento econômico, crescimento da demanda, não ocorreram esses investimentos. Logo, a baixa taxa de crescimento observada, ela derivou muito dessa não resposta do investimento privado. Tá? Em termos da questão fiscal, na medida que a gente não tem crescimento, mesmo em um contexto de compressão aguda dos gastos públicos, o que aconteceu foi que, dado o não crescimento, a arrecadação também não responde, e dessa forma o equacionamento da questão fiscal ficou postergado para o futuro que a gente não conhece ainda qual vai ser. Então, sobre o Mercosul, acho que é importante pontuar de que ele não vem sendo considerado uma prioridade para a política externa brasileira já desde 2010, né? Ele foi colocado em segundo plano muito pelo discurso da Unasul, então, dentro de um discurso que priorizava uma união de todos os países da América do Sul, fazendo com que o Mercosul atingisse muito mais uma prioridade institucional e social do que econômica, então é importante pontuar que isso não é de agora, e também com relação aos BRICS, né, como uma resposta de um financiamento econômico que vai além dos Atlânticos, então acho bem importante pontuar isso. A relação do Brasil e da Argentina, ela sempre foi muito importante. Então, existe essas farpas trocadas agora, mas logo no início do governo Bolsonaro, ele já posicionou tanto o Mercosul como não sendo uma prioridade do governo dele, e inicialmente se colocando numa posição de questionamento, de tensionamento com a Argentina, mas uma vez que era o governo Macri, existia um certo alinhamento ideológico. Né? Só que, de novo, relações internacionais é importante pontuar na política externa econômica que alinhamento ideológico é uma coisa, prioridades e pragmatismo político e econômico são outras. O Bolsonaro ele sempre se considerou como alguém contrário ao Mercosul, né? Então isso é uma questão importante. Mas também é muito bom lembrar que as nossas exportações de valor agregado, na sua maioria, se concentram dentro dessa região. Né? A Argentina, ela é a nossa terceira parceira econômica. Então, é aquela coisa, a gente faz um discurso ideológico, mas dentro do pragmatismo é outro que acontece. E agora, né, com o Alberto Fernandes e também com a nova presidência do Uruguai, vamos ver como é que esse novo cenário vai se desenhar.
Namizi, como você visualiza as relações ambíguas do governo brasileiro com a China e com os países árabes? E a relação de alinhamento automático com os Estados Unidos, votando junto com eles na ONU, em todos os temas, tem trazido resultados em termos de credibilidade externa e atração de capitais? Eu acho que existem 2 pontos aí pra gente conversar, né? A questão da ambiguidade entre China e países árabes, ela acaba sendo contraposta, de novo, por um pragmatismo, né? Uma vez que a China hoje é o nosso maior parceiro econômico, o discurso ele acaba se enfraquecendo por um agronegócio que é muito respeitado, que, enfim, possui uma voz potente dentro da nossa política doméstica e, por consequência, acaba interferindo as escolhas dentro da nossa política externa. Os países árabes também entram muito nessa categoria, então é uma ambiguidade relativa, né? E uma ambiguidade que dentro desses termos ideológicos, às vezes, acaba apresentando um flerte interessante, e é interessante, se é positivo ou negativo, a gente pode conversar e discutir melhor depois, né? Mas acabam justamente existindo esses flertes ideológicos que vem acompanhado também de um pragmatismo econômico, que é entender que essas duas regiões, né, China e países árabes, são extremamente relevantes para a nossa economia e para o nosso comércio. Com relação aos alinhamentos, né, outro ponto que é interessante pensar do Brasil é justamente a troca de embaixadas dentro de Jerusalém e o quanto isso pode impactar justamente, né, esse alinhamento automático que implica um alinhamento com Israel, mas que pode colocar em risco justamente esse pragmatismo econômico, essas relações econômicas com os outros países árabes, e o quanto a política externa brasileira, que dentro dos governos FHC, Lula e Dilma, apresentou uma linearidade, apresentou uma quebra muito forte a partir do governo Bolsonaro. Então a gente tem uma política externa que era muito respeitada, porque, né, era ativa e altiva, né, durante muito tempo, e agora ela está sendo colocada em xeque novamente. Então, essa instabilidade, essa insegurança, essa falta de preparo dentro do governo atual para lidar com questões de políticas externas, com toda certeza coloca a credibilidade brasileira em risco. Professor Alessandro, temas quentes. Passada a reforma da Previdência, o governo apresentou 3 PECs. Pacto Federativo, a PEC Emergencial e a PEC dos Fundos. Em linhas gerais, o que elas representam e o que a gente pode esperar caso essas propostas sejam aprovadas? Bom, o conjunto dessas PECs, a gente pode pensar eles de 2 formas, tá? Tem 2 efeitos. O primeiro efeito é dar continuidade ao processo de compressão do gasto fiscal, né, gasto público. Então, elas, especialmente a PEC emergencial, ela vai ter como um eixo fundamental habilitar o governo a fazer uma contração ainda mais agressiva dos gastos públicos, com uma boa tendência de, com isso, contrair e precarizar a oferta de bens públicos para a população. Então, tem essa possibilidade. A PEC do Pacto Federativo, ela também vai nesse caminho, mas ela se insere num contexto também muito peculiar, no qual diversos estados brasileiros estão com graves situações fiscais. Tá? Então, o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul, principalmente, né? E outros estados que estão com severas dificuldades fiscais. Nesse sentido, é uma oportunidade que parece que o governo está aproveitando, no sentido de, dadas essas fragilidades fiscais dos estados, de certa maneira, atrair os estados para o mesmo processo de ajuste fiscal bastante intensivo que ele está executando no nível federal, né? Evidente que no caso específico da PEC do Pacto Federativo, ela pode ter um efeito de ajuda aos estados no curto prazo, o que pode ser politicamente vantajoso, principalmente para os partidos que são incumbentes no momento atual, né? Então, ela tem esse caráter de talvez gerar alguma folga fiscal para os estados no curto prazo, ao mesmo tempo que insere eles num processo
de maior contração fiscal e de contração da oferta de bens públicos no longo prazo. Uma coisa para a gente analisar, evidente, aspectos vão estar submetidos à negociação no Congresso. Por fim, a PEC dos fundos, ela tem duas características interessantes. A primeira, ela se insere nesse contexto que eu já mencionei, de contração do gasto, mas ela tem uma peculiaridade. Muitos desses fundos, eles são constituídos e são conceituados quando da sua elaboração no sentido de obrigar que o poder incumbente ou o governo de plantão, ele direcione recursos para determinados fins. Na medida que isso é feito, isso inibe o grau de discricionariedade do governante de ocasião. O que também está associado com a ideia dos percentuais constitucionais alocados para saúde, educação, etc. Na medida que a gente tem uma sistemática de eliminação de diversos desses fundos e alocações, o que a gente vê também, para além da questão fiscal, é aumentar o poder discricionário do governo incumbente. Em certo sentido, de certa forma, a gente pode pensar isso aí também como uma certa indução ao aumento do poder de direcionamento de recursos do governo de plantão. Então, existe uma preocupação que, para além da questão fiscal, que é inclusive a de fazer com que esses recursos alocados não tenham as destinações mais adequadas do ponto de vista da provisão de bens públicos para a população. Mas isso, evidentemente, são projetos que estão no Congresso, vão ser submetidos ao escrutínio do Congresso e a gente tem observado que, de certa maneira, o Congresso brasileiro ele não tem aderido de maneira acrítica às propostas que vêm do governo. O Congresso tende a modificar em alguma medida essas propostas. Evidentemente que não no sentido de mudar a natureza delas, mas talvez amenizar um pouco os efeitos. Para fechar o nosso diálogo, gostaria de ouvir de vocês o que 2020 nos reserva. O PIB brasileiro continua abaixo do registrado de 2014 e a renda per capita deve demorar a voltar ao patamar daquele ano. Mas será que ano que vem a propalada recuperação, muito falada e nunca vista, vai dar as caras? Será que haverá recuperação de empregos? O nível de juros pode influenciar na atividade econômica? E do ponto de vista externo, o que podemos esperar para 2020? As sinalizações do governo são de alinhamento com o governo de extrema-direita, como Israel e Hungria e outros países, os quais têm enfrentado dificuldades locais, assim como Trump, que encara um processo de impeachment que pode, ao menos, dificultar seu caminho na eleição. Ficaremos isolados? Bom, analisando o fronte interno na economia brasileira, as perspectivas que o mercado está trabalhando são de uma taxa de crescimento em geral associada a 2,5%. Tá? A minha impressão é que é uma expectativa bastante otimista. Tá? A economia brasileira tende a crescer no ano que vem, mas provavelmente não nessa magnitude. Quais os motivos para isso? O primeiro motivo, eu já mencionei lá no início da nossa conversa, é o baixo nível de utilização da capacidade instalada. Tá? Então, baixo nível de utilização da capacidade instalada tende a inibir investimentos. Nesse sentido, mesmo tu reduzindo a taxa de juros, o empresário efetuar um investimento, ele tem que ter uma expectativa, primeiro, que ele vai ser rentável, ou seja, existem lucros, e que esses lucros possam ser realizados, ou seja, eu possa vender essas mercadorias. Num cenário deprimido, no qual eu tenho um elevado nível de desemprego, um elevado grau de precarização da inserção da força de trabalho no mercado. Não é só a questão do desemprego, é a questão também que nós temos trabalhadores em condições precárias, regimes intermitentes ou mesmo na condição do conta própria. Isso também há que ser considerado também como um inibidor do efeito dos juros, na medida em que se a gente possui vínculos de emprego muito tênues e muito informais, a tendência é de que quando esse ator for demandar crédito no sistema financeiro, o sistema financeiro ou não conceda, ou conceda com taxas mais elevadas do que seriam concedidos a trabalhadores com vínculos formais e mais seguros de emprego.
Então, a taxa de juro ela é relevante, ela deve colaborar um pouco, mas não tanto em função desses dois elementos. No fronte do consumo privado, em função ainda dessa situação bastante complicada no mercado de trabalho, e no fronte das empresas a questão ainda associada com a baixa demanda. Mas a tendência é que possivelmente tu vai ter um crescimento um pouco superior a de 2019, na medida que existe uma relativa perspectiva de algum aumento de investimentos associados fundamentalmente ao processo de concessões e privatizações, se o governo tiver sucesso com esse objetivo que ele está tendo. E também, aí uma dimensão que a gente não controla, e que creio que a Anamise vai ter mais condição de dialogar, é o cenário externo. O cenário externo, a gente está assumindo ele como constante, mas a gente sabe que ele é muito dinâmico e tem esses eventos que tu comentou que de fato podem jogar ter um peso, ou seja favorável para a economia brasileira, seja desfavorável. Mas, digamos assim, o cenário base que está se colocado um cenário de bastante continuidade em relação a 2019. Fazendo uma análise do cenário externo, eu acho que a gente pode pensar primeiro na questão regional da América do Sul como um todo, que ela se apresenta no momento como um cenário de mudanças, né? A gente vai ter justamente os novos presidentes argentinos e uruguaios, então existe uma interferência direta nas possibilidades do Mercosul e nas previsões do que pode ser feito a partir do Mercosul, e até onde esses governos talvez possam usar o Mercosul como barganha dentro de um cenário externo, né? Quando a gente fala sobre a dívida do FMI dentro da Argentina, então até que ponto as importações brasileiras não podem ser usadas como moeda de barganha para novas negociações, para novos acordos, para baixas de certas taxas. Isso seria algo que é a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, pensando, então, né, o quão isolado, o quanto o Brasil, a relevância brasileira dentro do cenário sul-americano pode ser colocada em xeque a partir desses novos governos. A gente ainda tem um cenário instável considerando Bolívia, considerando Venezuela, então também nos afetam em alguma instância, quando a gente fala no Chile, dentro de que forma politicamente essas influências podem ou não interferir com a gente. Pensando nos Estados Unidos, impeachment, 3 pontinhos. Mas também é sempre bom lembrar que a forma como a política externa norte-americana se desenha, ela é diferente da brasileira. Então, até onde o Congresso pode usar ou não desse impeachment para fazer novas negociações com o Brasil, para... Enfim, né? A barganha é sempre algo muito importante quando a gente fala sobre política externa e sobre economia. Então, eu não tendo a fazer grandes previsões com relação a isso, mas acho que ainda se desenha ainda um cenário muito duro para o Brasil quando a gente fala das relações Brasil-Estados Unidos. Brasil-Europa fica em aberto a própria relação Mercosul-União Europeia, né? Que ela está pendente de aprovação da Comissão da União Europeia, então até onde podemos ficar isolados ou não é uma questão em aberto. Ainda temos os BRICS, que agonizam, mas não morrem, que também China e Rússia são parceiros importantes, são parceiros interessantes quando a gente fala das relações do Brasil. E esse cenário dos países árabes que... Enfim, o nosso governo resolveu se tornar mais ativo dentro dessa negociação econômica, que também é um cenário de muita instabilidade, né? A gente tem uma previsão que depois não se desenha até onde também Israel pode ser impactado a partir desse processo de impeachment e das escolhas que o Congresso norte-americano vai fazer a partir de 2020 é uma questão. Não acredito que a gente fique isolados, porque eu tenho esperança no nosso ministério, não necessariamente no nosso ministro, mas no nosso ministério. Eu acredito que a política externa brasileira, as instituições de política externa brasileira são muito bem fundamentadas, né? E é sempre importante lembrar que
existe um governo, mas existe um Estado, então seguiremos adiante. E acho que a gente tem máquina e habilidade para não ficar isolados. Vai ser muito mais uma questão de escolha. E só por observação também, com relação, né, como a nossa política doméstica, se quer um crescimento da economia, a gente não pode ficar isolado, né? Então, se quisesse buscar uma resposta ou um equilíbrio dentro das nossas contas, dentro da nossa balança comercial, a gente não vai poder ficar isolado. E talvez esse governo, o pragmatismo, né, do nosso ministro da Economia, possa colocar em xeque justamente essas escolhas e esse discurso, essa ideologia. Gostaria de agradecer, então, aos nossos convidados, Namísia e Alessandro. Nós também reforçamos o convite para vocês, ouvintes, para acompanhar o Movimento Economia Pro Gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. O Outra Economia faz parte da rede de podcasts Colmeia, do Jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, cultura e arte e política. Acesse lá, colmeia.sul21.com.br para conhecer todo esse conteúdo. A gente ainda agradece o estúdio de vídeo núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS, o CISAD pela parceria e por disponibilizar o espaço para as gravações. Muito obrigado e acompanhe nossos próximos programas.